Muito boa tarde a quem está nos ouvindo, ou muito bom dia, não importa. Hoje temos uma convidada muito especial, amiga de coração e uma profissional experientíssima, a Cirlei Donato, que eu acompanho já uma trajetória, nos conhecemos pela Cibalc, e que hoje nos honra com a presença e a sabedoria, porque tem uma história linda, linda, profissional, pessoal, e agora nós vamos mergulhar um pouquinho na sua história. Cirlei, você sabe que a minha meta é longevidade, mas por onde, depois que você se apresentar, você já conta para a gente, no teu ponto de vista, aonde começa uma boa longevidade, onde começa a sementinha dessa longevidade saudável. Com você, Cirlei, muito obrigada por estar com a gente hoje. Olá, Vera! Honra toda minha de poder bater esse papo contigo. Admiro muito você, o teu trabalho incrível. E olha só, nossa conexão foi através do associativismo. Depois eu falo da minha empresa e coisa assim, né? Mas assim, você falou sobre longevidade, né, Vera? A longevidade começa no nosso nascer. E eu coloco isso sempre muito claro, porque o que nos dá sustentação é a nossa vida familiar inicial, né? É lá onde tudo começa com disciplina, com respeitar pai e mãe, e que a nossa geração soube fazer isso muito bem. E eu sempre agradeço pai e mãe, bênção sempre e gratidão de Sim. nos ter dado, apesar de eu vir de família humilde do campo, nunca reclamei disso, aprendi pra caramba com isso, de pai e de mãe humilde, mas de uma grandeza de abrir mão, né, porque na agricultura eles têm a mão de obra dos filhos para colaborar, de abrir mão da mão de obra dos filhos e dar asas aos filhos para que voassem, e sempre nos amparando quando foi necessário. Então, essa vida assim, regrada, com disciplina, com respeito, é que deu essa trajetória de buscar, de galgar, e em respeito a isso, sempre buscando novas conquistas, porque você vem de uma cultura e você tem que honrar isso, Então, né? Então, o meio da sociedade não é fácil, né, Vera? Mas se você tem uma boa estrutura familiar, isso também te ajuda nessa longevidade. Cirlei, tu estás falando uma coisa importantíssima, que hoje, às vezes, nós meio que esquecemos ou, dada tanta informação, nos distraímos tanto que esquecemos essa origem importantíssima para a nossa vida. É quem nós somos hoje, quem nós nos tornamos, está lá a raiz, né, Cirlei? Se acabou de dizer, mas por conhecer a tua trajetória e como tu desenvolve, o que você está dizendo está perfeitamente estampado em tudo que você desenvolveu na sua vida profissional, que eu acompanho há tempo. É verdade, e é orgulho, né? É orgulho assim de pai e de mãe, né? De ter feito isso. E uma coisa que eu aprendi de pai e de mãe da família do interior do campo é a cooperação. Quando a Hum, gente coopera, a gente consegue, no conjunto, melhorar o nosso entorno. Eu sempre costumo dizer, Vera, que você sozinha não é feliz se o teu entorno não é feliz. Você sozinha não é próspera se o teu entorno não é próspero. E olha só, coincidência, Vera. Estou aqui com meu chazinho, tá né, numa certo? xícara do associativismo, sabe? Com E eu vim certeza. assim, ó, entender o associativismo depois de ter passado, né, alguns perrengues, depois de ter passado pela vida das escolas e da universidade, entender que eu vim de família associativa. E uma hora a gente recupera isso, e eu recuperei isso quando eu vim para Balneário Camboriú, e aqui não tenho família de sangue por perto, e eu entendi que o associativismo nos leva a criar famílias do entorno. Então, através da associação empresarial, a criação do Núcleo da Mulher, que para mim é um grande orgulho, fazendo 21 anos esse ano, né, Vera? 21, Né? 21, lindo, lindo. São famílias do entorno, a família da bike, a família da empresa, a família de qualquer. Então, a família do condomínio, porque a gente vira síndica também, morando em comunidade. Essas famílias nos ajudam, né, a conquistar espaços, mas é claro,
a gente sempre tem que ter o discernimento de seguir normas, disciplinas e a retidão, né, Vera? Com certeza. Tem uma coisa que eu me recordo muito, muito do Núcleo da Mulher, Cirlei, que foi os relatórios quando eram feitos por eventos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque para isso envolve organização e disciplina. Quando a gente já saiu do mundo corporativo, ou nós somos jovens, qualquer idade, vamos pensar que para mim vale para qualquer idade. Qual é a importância da gente ter anotações, ter agenda, ter esse alinhamento de procedimentos? O que isso traz de benefício para a nossa vida, Cirlei? Você faz muito bem, eu aprendi muito com você nesse sentido. Eu acho que a gente precisa fazer gestão da nossa vida e em tudo o que a gente toca. Com gestão, você consegue fazer com que aquele setor cresça, aquele grupo cresça, né? E você tem o histórico disso. E tendo histórico, você sabe onde você acertou, onde você precisa corrigir. Eu conto sempre uma história, Vera, quando a gente criou o Núcleo da Mulher, e assim é com as empresas também, o Núcleo da Mulher, em um ano, ele quebrou. Por quê? Talvez a gente não tivesse muita estratégia de como criar um núcleo de mulheres empresárias, empreendedoras, né? Mas foi a melhor lição. Quando a gente tem dificuldade numa área, num setor, a gente não busca uma área melhor, um consultor, uma consultora, um médico, um advogado, uma contabilidade. Pois é, quando o Numea quebrou, nós procuramos no mercado as associações empresariais, onde tinham câmaras e núcleos de mulheres, para saber como proceder e fomos buscar pessoas, né, que nem a Vera, que veio se juntar ao núcleo depois, Arlete, outras pessoas que entendiam disso, e somamos, e criamos um núcleo maravilhoso, e eu trago isso para o dia a dia das nossas vidas também. Aprenda com o que o mercado já tem, já faz, né, e aplique e melhore a tua situação no momento, sabe? E é um É, aprendizado constante, né, Vera? constante. E aqui tem dois pontos que eu quero frisar na tua fala, Cirlei. Um ponto é fracassamos. Nós temos um olhar para o fracasso que daí eu não presto, eu não valho, não isso, não aquilo, né? É um olhar negativo. Quando, se eu fracassei, significa também que eu tentei. E se eu tentei e uma não deu certo, apenas não deu certo por alguma razão, eu não observei todos os detalhes, ou eu não sabia o suficiente, ou não me acerquei de pessoas com competências suficientes. Esse é um ponto que eu quero trazer. E o outro que você falou, mencionou na sequência, é o fato de que nós buscar pessoas, nós não precisamos inventar a roda, né? Acho que são dois pontos de sucesso para a vida nessa lei. Poxa, tem tantas pessoas que já deram certo, por que não olhar para elas? Ou modelos de negócio também que deram certo. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desses dois pontos, porque tanto um quanto um nós vivenciamos fracassos e o outro nós podemos amenizar esses fracassos. Vera, quem sempre tentou alguma coisa, em algum momento, deu M, que nem diz o outro, deu um fracasso, deu errado, né? Mas é É, só redirecionar. é, Por isso que são importantes os dados de gestão, né, da trajetória, os relatórios, né, um DRE ou uma sequência de processos ou procedimentos que eu possa atuar e mudar a partir dali e não construir tudo de uma vez só. Quando você constrói tudo de uma vez só, você não tem aquela expertise e pode dar errado de novo. Então, sempre quando a gente tem, e eu sempre fiz questão de levar isso tanto para o Numeia quanto para as minhas empresas, né, tanto para a NutriConsult quanto ao Nexo, é tudo regradinho, é tudo com processos, é tudo com atendimento agendado, é tudo com custos ali direcionados, custos planejados, isso é muito importante, tá? Mas a gente deve contar com outra coisa muito importante, que eu tenho estampado aqui na minha frente, deixa eu pegar meu papelzinho aqui, ó, o que é? é pequenininho, tá? Mas aqui diz assim, ó, que eu tenho que tratar, né, com pessoas, então a gente tem que ter bons aliados, boas contratações, e isso, né, eu tenho que passar a minha estratégia para essas pessoas para poder dar continuidade.
eu preciso de recursos. Recursos eu tiro do meu bolso, ou eu vou a banco, ou vou atrás de algum investidor, né? E eu preciso de tecnologia, se for algum, no caso da Unexo, é a parte de software, eu preciso de alguém que entenda dessa tecnologia. Então, a gente não sabe tudo, a gente não é expert em tudo, mas a gente deve buscar conexões, e o associativismo ensina muito isso, para ter as pessoas que você tem interesse e são necessárias para criar as pontes ou desenvolver os seus negócios, crescer a tua empresa e coisas assim. Isso é muito importante. É excelente, porque eu gosto muito do termo também que você usa, gestão. Se eu não tem como administrar, gerir um negócio que eu não conheça dados, né? Então, e mesmo até se nós formos olhar nossa contabilidade pessoal, se eu não anoto entradas e saídas do mês, eu nem sei, posso saber quanto entra e não sei aonde vai parar o dinheiro. A empresa, então, nem se fala, tem que ter essa gestão, esse cuidado. Estar com pessoas com talentos, unir talentos, é muito grandioso, porque passa por você também saber gerenciar os relacionamentos, né, Cirlei? Porque você vai se associar a uma pessoa, ela tem um caráter, ela pode ser uma boa pessoa, mas ela não vai ser exatamente como você. Não foi criada na mesma família, na mesma cidade, e ainda assim divergimos, né? Mas Temos. a gente diverge e a gente soma no que é necessário. Eu sempre coloco outro ponto. Quando você tem um objeto, você troca, você fica com outro objeto ou com outra coisa. Quando você troca ideias, você sempre soma, você sai com muito mais de uma ideia. Mas eu queria tocar num outro ponto bem importante, Vera. Você falou de gestão, de tudo. Eu faço gestão das minhas contas desde que eu me conheço por gente. Minha mãe fazia no caderninho lá da Ah, sociedade do boa, interior. boa No lembrança. início, quando não tinha computador, eu fazia no caderninho. Até hoje eu tenho os custos das duas empresas, tudo ali. Hoje em dia a gente faz tudo online, a contabilidade nos ajuda para a gente saber direcionar. Opa, aqui em lazer eu estou gastando muito, estou botando pouco aqui. Aqui estou botando pouco, estou botando muito lá. Né? E Exato. redirecionar isso. E uma coisa que eu aprendi lá da infância, pode ser errado para uns, correto para outros, a minha mãe sempre dizia, vocês têm que ter uma reserva, porque em qualquer advento vocês podem se sustentar sem perder a cabeça, sem ficar nervoso. Então, eu sempre programei minha vida que se eu tiver que ficar parada 2, 3 anos, não tem problema nenhum. Tem um colchãozinho lá. Foi assim que nasceu a Unexo, porque a gente tem que ter propósito na vida. Porque o teu propósito inicial, com o tempo, muda. Exato. Por exemplo, a NutriConsult tem fazendo 25 anos esse ano. O propósito que eu tinha quando criei a NutriConsulting era de ser independente, ter meu próprio horário, minha própria empresa, né? O trabalho de um profissional que eu sempre me esforcei para isso. Mas que com o tempo eu questionei quantos quilômetros eu queria continuar fazendo por semana e por mês. Hoje eu sou uma sexalescente, jovem, mas uma sexalescente. Ali o propósito de criar algo para o futuro. Quando eu criei a Unexo, eu poderia ficar 2, 3, a NutriConsulting, eu me programei de ficar 2 ou 3 anos até eu estudando, direcionando para ver o que eu queria fazer. Saiu a NutriConsult. Quando eu comecei a pensar em uma nova estratégia para a longevidade, Vera, de trabalhar do ponto onde estou, não precisar viajar, alguns anos antes eu comecei a pensar nessa estratégia. E com muita confiança em mim, eu escrevi outro bilhetinho que está aqui. De vez em quando eu passo a caneta em cima de novo, porque ele apaga, está aqui no meu cambão. E diz assim, ó, em busca de algo maior que eu mesma. E depois que surgiu o Nexo, eu escrevi em cima o Nexo. Então, a gente tem que ter propósitos de vida, visitá-los periodicamente e redirecionar. E foi assim que surgiu a Nexo. Com a Nexo também, eu me preparei para 2 ou 3 anos e investi nela e tive que investir 4 anos em função da pandemia.
sem problema, porque a gente faz um colchão quando a gente quer atingir algo, Vera. Então, isso é muito importante, tá? Entendo que a sua mãe já tinha uma sabedoria que, dentro das leis do dinheiro, a gente chama de liberdade financeira. E nós, muitas vezes, somos tão imediatistas que esquecemos disso nessa lei. Resolver para esse ano, para essas férias, eu tenho uma experiência que eu me lembro muito bem, que quando eu voltei da Itália, sentava nos bancos, porque o Ercílio não havia viajado junto. Dois rapazes que vinham conversando. Foi maravilhosa a nossa viagem, mas agora a gente tem que pensar como pagar o cartão de crédito. Silei. Então, Deu ruim. contrariamente, como é que a pessoa que viaja e depois vai pagar a viagem consegue lembrar, ter boas memórias dessa viagem? Porque ela vai estar sempre associada, né? Agora, você, além, digamos, de férias, que deve viajar com férias pagas, tudo, quando você decide tirar uma belas férias, mas se preparar, eu acredito que aqui está uma da serenidade que a gente vivencia depois de aposentar, porque você tem um trabalho, mas o que vai fazer? Quais são as metas após aposentar? Você me confidenciou outro dia que a sua meta de longo prazo para a empresa tem data para findar, porque você também pretende fazer uma nova transição. Eu penso que essa parte que você traz, até tal data viajava muito. O que vou fazer agora para que eu esteja ativa, usando todo o talento que tenho, mas que eu possa ficar mais tranquila na minha cidade? Mas apesar de investir, apesar de toda a criação, de estar se transformando numa empresa muito importante e atendendo muito o mercado, mas você já tem uma visão de futuro novamente. Fala um pouquinho de Vera, visão de futuro aqui. Oi. uma coisa importante para a gente não se apegar é não criar coisas para a gente. É Ah, criar coisas para o excelente. mercado. É criar coisas para o mercado. E eu lembro, vou resgatar um pouquinho lá atrás, das palestras que você dava, Paulo no Meia, sobre educação financeira e tudo, de ter o seu cofrinho, a sua poupança para viagem, a sua poupança para investimento. Eu Isso. sempre fiz isso, mas daí me veio na memória que a Vera também me lembrou disso. Por ocasião da Onexo ali do momento crucial da pandemia, é claro que a empresa não teve a escalabilidade por 2 anos necessária. Aí eu resgatei lá das minhas economias de viagem, sabe, de lazer, para investir na empresa. O organismo da gente é tão sábio, né, que a segunda vez que eu meti a mão, eu falava meti a mão porque pesou, né, nas minhas economias do lazer, eu adoeci. Olha, Aí eu parei e falei, ô Cirlei, né? Você fez um propósito que essa tua reserva era para você viajar, mas você vai viajar novamente. É um momento crucial agora, entenda. Então, eu conversei comigo e eu é, refiz o meu propósito e joguei ele um pouquinho mais para frente. Isso é muito importante para a gente não trair a confiança nossa. Então, isso é excelente. muito importante. Então, e a Unexo foi planejada para resolver uma dor de mercado. E ela não foi planejada para ser propriedade minha, tanto é que tem 2 sócios, e a gente tem agora estabelecido no planejamento estratégico que daqui a 4 ou 5 anos ela vai para o mercado. Ela não precisa ser minha, não precisa ser do meu sócio, pode ser só deles, ou pode ser do mercado, porque a solução está ali, está sendo muito bem aceita. Né? Então, aí eu vou recuperar o meu tempo de viajar, que já está na agenda, já estou retomando. Está Então, são retomando. coisas assim, né, que a maturidade te ensina que algumas coisas você pode revisar, adiar um pouquinho lá para frente, Sim. mas não esquecer, não renegar. Né? Então, eu tenho alguns propósitos ainda, né, e tenho bastante autoconfiança, exatidão, porque eu escrevo e eu cumpro, tá? Porque a gente faz para a gente, não adianta a gente se enganar. E Não. é esse caminho, e de vez em quando revisitar os seus propósitos. Isso é muito Perfeito. importante, sabe? Perfeito.
Nós achamos às vezes que traçar um plano, e porque temos contado, já contamos ele para alguém, que a gente não deve mudar, né, Cirlei? E é um engano tão grande, que ele vale naquele momento. A gente se transforma o tempo todo. E esse nosso. Tem que tomar um gole de água. A gente recicla enquanto você toma a tua água. Você se lembra disso? Lembra-se, Lei? Isso aqui são No outro aulinhas da própria Vera. Tem aqui um dos propósitos que eu fiz um filminho assim à mão, sabe? E eu reviso eles, revisito eles sempre. Tem dois aqui, um particular, um empresarial, né? Mas de vez em quando algumas trajetórias são redirecionadas um pouco mais para frente, algumas já aconteceram antes do previsto, mas senão a gente perde o foco, Vera, a gente perde o foco. perde. Sem desenhar, a gente perde. Eu tive uma experiência, Cirlei, com uma aluna que teve um ano que a Madalena passou o curso da PNL para que eu ministrasse em Jaraguá e aqui em Balneário. E quando a gente iniciava o curso da programação neurolinguística, era para fazer, elencar todas as metas. E teve uma participante que ela disse: eu tenho 40, 50 itens. E anota-se tudo. E depois se elege de 3 a 5 para trabalhar. Percebe o que a gente faz? A gente tem foco, e o que acontece é incrível que em 90 dias ela estava com mais de 50% das metas alinhadas, porque o foco ele vai permitindo que outras situações no entorno, como você usa, também vão se resolvendo, vão facilitando o acontecimento. Assim como colaborar, o conjunto, faz com que todos vão melhorando de vida, melhorando o financeiro, a prosperidade, saúde, tudo, inclusive, né? Porque um hábito bom faz com que outras pessoas sigam, e metas também acontecem. Ou seja, se você tem uma organização, um planejamento de um item da sua vida, os outros vai gerando hábitos que os outros também vão se alinhando. Eu É gosto. bem isso, Fer. É bem isso. Então, a gente tem que estar sempre pronta. A Sim. gente está sempre pronta para seguir, para mudar, né? Para as novas conexões, isso é muito importante. As novas conexões, os novos grupos, um evento, uma atividade. E eu coloco em que o associativismo proporciona muito isso, que daí a gente revisa as nossas metas, revisa conceitos, começa a enxergar coisas novas que estão ali, e a gente sempre se mantém atualizada. Visita feiras, a outros congressos fora daqui, porque tu convive um pouco fora da tua bolha, né? E você vê como é que o mundo se encaminha, se conecta. Quando você participa disso tudo, o universo conspira a teu favor. Não é que o universo por si só conspira. Você está junto onde as coisas acontecem, automaticamente, isso te leva a acontecer também. Porque Sim. parece que tudo te impulsiona para frente, para o positivo. Tem coisas negativas? Tem. Mas eu não vou parar culpando as coisas negativas, ou da religião, ou do racismo, ou do governo. Eu existo independente disso. E eu tenho que fazer o melhor para que tudo o que estiver na volta que possa atrapalhar, não atrapalhe. Ponto final. Muito Né? Não vou final. usar nada de muleto, de bengala para não crescer. Exatamente. E aí a gente vai melhorando o nosso, nos melhorando a cada vez, sem comparar com o outro, mas a não ser com o nosso próprio crescimento, Cirlei, que às vezes a gente olha para o gramado do vizinho, né, e esquece de olhar o nosso, e aí pode achar gramados mais bonitos, mas eu desmereço toda a minha trajetória quando eu faço isso, né? O Não, respeito, né, pela sua trajetória, mas também a obrigação, obrigação. né, e tipo assim, ó, não só obrigação, algo mais em ti de se manter atualizado, né, com o teu Responsabilidade. propósito. Eu gosto de responsabilidade. Responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade tão grande só pela vida. Tu Só imagine vida. por tudo o que você assume frente a um condomínio, que eu sou síndica, frente a um núcleo que já coordenei, frente a uma associação empresarial que eu faço parte, frente
uma cooperativa de crédito que também faço parte. Então, olha a responsabilidade. Eu devo retribuir a confiança. E ao retribuir essa confiança, Vera, só soma. Eu cresço com isso. Isso é muito Nossa, importante. Eu recebo muito mais do que eu dou quando eu respeito isso. exatamente. Cirlei, aqui me veio uma ideia que eu lembrei que a gente normalmente a gente quer receber para depois se doar. Às vezes a gente tem isso e não vai levar a lugar nenhum. O que você está trazendo, eu dou, porque já recebemos tanto da vida, né? Tanto. E podemos sempre doar um pouquinho daquilo que chegou em abundância para nós. Não é Faça o seu esforço, você fácil. será retribuído, né? É. Eu acho que primeiro você deve dar de si, né? O que eu coloco assim, essa sinergia com o entorno, com o Uhum. universo e com o mundo, né? Você recebe o que você dá. Então, primeiro dê de si, É. né? Não tenha medo de servir, não por servidão, servir ao outro com respeito, com responsabilidade e fazendo com que também te sirvam com respeito e responsabilidade. A gente deve saber dar, mas a gente deve saber receber também. Também. Sabe, Vera, que às vezes o ser humano é tão egoísta que sempre diz, ah, mas isso eu não preciso, isso eu não preciso. A gente precisa aprender a receber também, Precisa. Precisa. desde pequenas coisas, desde. A gente às vezes renega um elogio, renega um conforto, ah, não precisa. Parece que a gente não é um esteio forte, assim, que não precise Não, receber algo em troca. O receber exato. é muito importante também para solidificar nossas estruturas também e saber que se eu dei, eu tenho que aprender a receber também. Acho que faz parte de uma lei sistêmica de equilíbrio, né, Sirlei? Sim, sim. Porque eu dou e recebo, porque o receber também me abastece para que eu dê mais e melhor. Então, é um somatório de forças. Sirlei, está muito gostoso o nosso papo. Eu gostaria só que você deixasse um pouquinho, contasse um pouquinho só da Onexo, que pronunciei correto? O anexo, sim, sim. Deixa eu contar, então, Vera, que é uma das minhas E aí paixões. você vai trazendo a sua mensagem final aqui, porque a vontade é nós continuarmos aqui muito mais tempo, mas acharemos outro momento. Tá muito produtiva a nossa conversa aqui. Vera, então, grata também por essa oportunidade, é muito gostoso conversar contigo. E eu gosto de falar de algumas coisas já feitas ou compartilhadas ou vivenciadas, né? O Nexus surgiu desse propósito de mercado. Eu acho que de vez em quando você tem que criar algo diferente. Eu sempre lembro de uma frase do mestre italiano, Antonio Meneghetti, que eu tive, né, o privilégio de ter algumas sessões com ele, ele dizia assim, que não existe uma persone brutte, le persone se tornano brutte. Não existe pessoas feias ou pessoas incompetentes ou que não deram certo. Existem pessoas que se tornaram feias pelas suas ações, incompetentes porque não tomaram providências e deram errado porque também não se esforçaram, né? Então, a Unexo tem esse propósito de resolver uma dor de mercado. E ela surgiu, olha a oportunidade do associativismo. Ela surgiu de uma conversa de alguém que me convidou para uma palestra sobre inovação e disrupção. E eu falei, Desruque, que nome estranho é esse quando começaram a falar em inovação e disrupção? O meio associativismo, o meio que você vive, te chama para as novidades. E eu fui para essa palestra e a pessoa que estava parlando lá falou, quem nunca teve uma ideia? E me veio uma ideia na cabeça, meu Deus, eu sou auditor, eu audito uma infinidade de planilhas e documentos, por que isso não está num aparelho ou numa nuvem? Eu falei, eu tive uma ideia, converso contigo depois. E aí começou a construção da Unex. Nossa, Para você ver que quando a gente troca ideias, as ideias que você tinha aqui dentro, ou tem aqui dentro, elas amadurecem, elas vêm à tona e você pode transformar isso, né? O sonho em realidade. E assim a Unex foi construída, né? A gente sabe que construir uma empresa no nosso país é algo até doloroso, né? Porque a gente trabalha praticamente para pagar impostos. Mas é a nossa realidade, né? Então, vou trabalhar melhor ainda, né, para que grande quinhão disso fique dentro da empresa. E está ali, agora o Nexo tem sócios maravilhosos também do associativismo,
porque eu escrevi quando eu comecei a construir o Nexo que eu não era louca de ir no mercado como nutricionista sem conhecer a área de desenvolvimento e produção e a área de comercial e marketing, que não são áreas que eu domino. E tem ali dois sócios, que é o Ederson Cassimir, que foi presidente da nossa Civoc, o sócio dele, Rafael Luz, em outra empresa de software, que toca a área de produção, que é uma maravilha. E a gente já está com uma equipe ali espalhada por esse Brasil, hoje em dia tudo é online, a gente tem profissionais desde aqui do Sul até em Santarém, trabalhando pela Unex, tudo online. Então, assim, ó, é o sonho construído, agora o próximo passo é escalar melhor, a gente já está trabalhando em integrações com outras empresas, né? E depois, né? O depois está escrito, Depois né? O depois está escrito, O né? Então, importante é a assim, ó, construção que ela está sendo feita, sim, sólida, bem feita, e pelo que, como eu conheço você e o Anderson, eu sei da alegria, da dedicação que vocês têm, não conheço outro sócio, então só tem sucesso na empresa. E quando isso, as sementes são boas, né, Cirlei, os frutos vão ser muito bons. Porque, olha, já uma equipe espalhada pelo Brasil, já não está aqui pequenininha esse projeto. Que lindo, que lindo. então a gente constrói e agora tem que continuar regando, cuidando e cultivando, né? Eu tenho certeza, os frutos estão vindo e serão cada vez melhores. E beneficiando aí uma sociedade. Cirlei, a sua mensagem final, então, para nós irmos fechando o nosso encontro. Tenha sempre um propósito bem definido, pode voltar a ele, reestruturar, mas com muita confiança e iniciativa, ó, siga em frente, asas. Muito bem. Muito, muito obrigada, Cirlei. É uma honra muito grande ter você. Palavras sábias, lindas, maravilhosas, que com certeza quem nos ouvirá saberá aproveitar cada uma dessas oportunidades, porque são sementinhas, é uma ampliação de consciência quando a gente ouve uma pessoa experiente e que já passou por desafios, vencendo, otimista, próspera e sabendo que a cada dia podemos fazer coisas novas. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento e por estar aqui nesse momento precioso. Gratidão, Cirlei. Gratidão também.